a raiz do abuso financeiro. Muitos desses abusos mostrados na seção anterior têm sua raiz em um fato conhecido de todos: instituições religiosas não pagam impostos sobre propriedades. É esse o motivo, por exemplo, pelo qual igrejas evangélicas conseguem erguer centenas ou até mesmo milhares de templos ao redor do país. Como tem tratamento especial da legislação, é muito mais fácil e lucrativo criar uma igreja do que uma instituição comercial tradicional, por exemplo, que está submetida a todo tipo de imposto predial criado nas esferas municipais e estaduais. Dessa maneira, igrejas evangélicas e outros templos religiosos prejudicam a população de uma cidade de duas maneiras. Em primeiro, ocupando espaços nobres da estrutura urbana. Tais imóveis poderiam ser utilizados de outras formas que fossem de proveito para toda a população. Só para dar um exemplo, poderiam ser usados como espaços sociais para o público, como parques, bibliotecas, e não controlados por grupos sectários que têm por objetivo apenas avançar seus interesses particulares, em vez dos interesses da população em geral. Mesmo que não se constituíssem em espaços públicos, tais imóveis poderiam, no entanto, ser usados para a promoção de atividades comerciais geradoras de impostos, que seriam por sua vez revertidos para a coletividade. Em segundo lugar, templos religiosos efetivamente diminuem a receita das cidades e municípios no quais se encontram, haja vista que não pagam os impostos devidos pelo uso de tais prédios, mas, ao mesmo tempo continuam a usar livremente da infraestrutura provida pela cidade: pavimentação, transporte urbano, segurança pública, e toda a gama de benefícios que são concedidos tanto a cidadãos como a empresas que legitimamente contribuem para a manutenção dessa estrutura social. Como resultado, o público sofre pela redução de recursos que poderiam ser direcionados ao bem-estar do povo, e que em vez disso são apropriados para o bem-estar de um pequeno número de líderes religiosos e seus fiéis mais próximos. Isso é, de fato, a apropriação de um bem que pertence a toda a população por apenas um pequeno bando que se acha no direito de extrair benefícios da sociedade. Propaganda é marketing evangélico. Vimos que toda igreja evangélica, ou católica, se constitui na verdade em uma instituição que mantém investimentos no mercado imobiliário às custas de seus fiéis e sem nenhuma contrapartida para a sociedade em termos de pagamento de imposto. Somente esse argumento já seria suficiente para nos opormos a tais instituições e seitas religiosas que proliferam no Brasil nos dias de hoje. No entanto, as coisas não ficam por aí. Normalmente o uso e abuso de propriedades imobiliárias é apenas o começo das atividades que contrariam completamente o que deveria ser a orientação de uma instituição sem fins lucrativos. O próximo passo de igrejas evangélicas ao redor do mundo é a apropriação de recursos para o controle ideológico da população através dos meios de comunicação. Mais tarde veremos que a suposta pregação do evangelho feita pelos religiosos não passa de uma farsa bem orquestrada. Mas, sem entrar no momento em detalhes, é fácil ver que o interesse maior da empresa evangélica é o de aumentar sua receita financeira em primeiro lugar através do aliciamento de novos fiéis contribuintes. Para se ter uma ideia do que realmente acontece, basta ver que nenhuma instituição evangélica faz programas de rádio e TV de forma desinteressada. Enquanto a fachada é de pregação do evangelho, nunca se viu um desses programas de rádio e televisão que tenha por interesse simplesmente divulgar a mensagem evangelística. De fato, o que toda transmissão está interessada em divulgar é o nome da igreja ou denominação, sempre com instruções bem específicas de como chegar ao templo da igreja e suas reuniões. Ou seja, tais comunicações são feitas com o intuito velado de angariar mais membros para os cultos regulares daquela instituição religiosa. Não são, de forma alguma, mensagens desinteressadas de utilidade pública para melhorar a vida das pessoas. Tudo não passa de um pretexto para que mais ouvintes e leitores daquela mensagem venham a se tornar membros de uma determinada igreja. Visto isso, conclui-se que a arrecadação de fundos para a produção de programas de rádio e TV não passa de uma estratégia de propaganda, como seria comum a qualquer empresa comercial que deseja se expandir e vender mais produtos. A suposta pregação do evangelho serve mais como um pano de fundo para que a empresa evangélica venha a ter acesso às pessoas,
Do mesmo jeito que uma empresa que faz propaganda em um evento esportivo usa o esporte como pano de fundo para suas mensagens comerciais. Em princípio, nada disso seria um problema para uma empresa com fins lucrativos. Mas, infelizmente, toda essa atividade é feita com doações de fiéis que não conseguem enxergar o real objetivo da empreitada. Você já se perguntou por que existem tantos programas evangélicos de rádio e TV, em praticamente todas as estações e horários do dia? A resposta é que tais programas são produzidos com dinheiro sobre o qual não incide imposto algum. Na prática, o governo brasileiro oferece um incentivo a instituições religiosas para que elas assumam horários no rádio e na TV, já que empresas comuns precisam trabalhar dentro da lei tributária vigente. Igrejas evangélicas entram numa boquinha, ou seja, regalias que não estão disponíveis para o resto da população. Elas podem aumentar seus lucros através da propaganda nos meios de comunicação, sem que precisem se submeter às mesmas regras de outros anunciantes. Na verdade, a situação é até mesmo pior que isso. Como empresas tradicionais sobrevivem da venda de produtos e serviços reais, eles precisam pagar valores correspondentes a um grande número de componentes, tais como matérias-primas e trabalho, além de tributos que incidem especificamente sobre esses produtos ou serviços comercializados. Por exemplo, uma fábrica precisa comprar matérias-primas e pagar trabalhadores para produzir suas mercadorias industrializadas. Bancos pagam juros e impostos sobre empréstimos. Outras empresas de serviços também pagam salários e impostos equivalentes. Nada disso, no entanto, serve de barreira à empresa evangélica. Como não tem produto algum para vender a não ser a conversa mole de seus pregadores, a igreja consegue se livrar de todas as regras e tributos associados à produção real de bens e serviços. Não é de se admirar que a empresa evangélica seja altamente lucrativa, quando bem administrada, em comparação a outras atividades que produzem algum bem ou serviço real.